Eu amo quando o Randolph Denso vem aqui. Você tá bem? Bem, tudo ótimo. E você? Também, meu musgo tá rebrotando. Ah, eu acabei de comentar Meu isso. musgo tá rebrotando. Melhor notícia que eu poderia ter hoje. Tá vendo? O Randall vai explicar pra gente a interferência do material do vaso na saúde da sua planta. Quero aprender. Olha, a coisa acho mais importante que a gente pode dizer é que a planta, como todo ser vivo, o que ela mais quer é continuar viva. Então muita gente vai ouvir falar que o melhor vaso para orquídea é o vaso furado, de barro, e a orquídea está num plástico. Não precisa ficar desesperado para mudar, porque a planta vai dar um jeito de, se a gente der o mínimo de condição, ela vai querer viver. Então, quem ouvir qualquer recomendação aqui não é para se desfazer e nem ficar tão preocupado, tão preocupado, porque isso gera muita dúvida. Tá. Né? A pessoa fala assim, agora a minha orquídea está no plástico, tem que correr para comprar de cerâmica? Não. Todas as minhas estão no plástico. Porque eu Esse deixo é um bom onde ela exemplo, vem. É um bom exemplo, porque nem todo mundo sabe ou não tem tempo, ou simplesmente não se atenta para isso. E a planta vai, né? E a planta vai. Se você der o mínimo, no caso delas, que é um pouquinho de água, ela vai bem. A diferença principal, a gente conhece bem mais os vasos de plástico, porque elas costumam vir nele. Isso. Os de barro, né, ou cerâmica. De cimento, que eu trouxe uma miniatura aqui, porque por questões de transporte. Polietileno, que é esse material que é um plástico mais trabalhado. Bate, porque a gente que vê parece que é leve, tá vendo? É um plasticão. É. A diferença é que ele é trabalhado para suportar sol, chuva por longo tempo. Mas isso não é vaso, é vaso? Isso é uma bacia. Mas tá furado? Não, mas a gente vai chegar nessa parte aí que é bem importante furar. Tá. É muito importante. Vidro também. Olha que graça essa jiboia. Ai, que belezinha. Pode pôr num copo. Pode pôr num copo. Aqui a gente tem dois exemplos do cultivo em vidro. Essa é uma planta para durar muito tempo e essa é uma flor de corte, ou seja, a gente chama essas plantas que vêm em buquê, em decoração, que elas são cortadas. Comercialmente elas são flores de corte. Tá. Duas formas. Essa não vai durar muito, essa aqui vai durar muito. Sim. A gente pode começar falando da importância do material e do tamanho dos vasos. Boa. Por quê? A jiboia ela fica muito vigorosa com o tempo. Então, é um estágio esse aqui de uma jiboia bebê, que conforme ela vai crescendo eu posso aumentar o tamanho do vidro ou de outro tipo de vaso, e ela vai aumentando também. Tá. O E se eu quiser mesmo- mantê-la sempre aí? No caso da jiboia vai dar certo, ela vai começar a ficar bem comprida e vai cair. O que não vai acontecer com a Espada. Essa Sansevieria prateada, você viu que linda esse tom Maravilhoso. prateado? Esse vaso logo vai ficar pequeno para ela, porque ela se reproduz por rizoma, né? Ela vai soltando brotinhos aqui por baixo. A tendência, se a gente não tirar esse broto, é que ela estoure o vaso. Então ali Então, a força dela é maior que o vaso, maior quando que é o vaso. plástico. Porque a raiz dela começa a novelar aqui por baixo, ela quer espaço. Pof. O barulho faz exatamente o que você fez, é pof, quando quebra. Então a gente pode, se a ideia for que a planta aumente bastante de tamanho, gradativamente eu vou aumentando o vaso. Jamais vou pegar uma planta muito grande e colocar num vaso, e o contrário também, porque tem gente que fala assim, com uma frutífera, por exemplo, eu quero que a minha jabuticaba cresça muito. Então pega uma mudinha pequena e põe num vaso muito grande. Esteticamente não fica bom, para a planta não é bom, para a firmeza das raízes ali por baixo, é bom ela se sentir segura. É igual criança no berço. Exatamente. A criança vai crescendo, você vai aumentando o tamanho do berço, passa pra Falou cama, não é? É um ser E vivo. você não vai passar de um berço para uma cama Pra uma cama de casal. Você A criança vai aumentando rolar, vai cair. gradativamente. No caso da planta, uma boa medida é que o conjunto todo, né, tipo vaso mais a planta, tem assim uma proporção que seria, a planta não pode ter 2 ou 3 vezes mais que o tamanho do vaso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma medida, aqui uma e aqui mais uma. Perfeito. A partir daí eu começo a pensar em mudar. Ou quando, como a gente falou anteriormente, quando ela começa a estufar o vaso, é um sinal que ela está querendo mudar. Em termos de material, agora, esquece um pouco do tamanho, vamos para o material. Vamos. A diferença para a cerâmica, para o plástico, para o cimento. Os vasos de barro ou de cerâmica, a grande vantagem deles é uma que já lembra muito o habitat natural, né, o ambiente natural das plantas, que é a terra, porque isso aqui é feito de barro. Sim. Outra vantagem, a água consegue passar pelas paredes dele e transpira, e a terra e as raízes também conseguem respirar um pouquinho, então é muito bom, muito saudável. No vaso de plástico isso não acontece. Porém, os vasos de plástico normalmente vão ficar dentro de casa. Né? Você vai pegar um vasinho desse aqui, você não vai colocar no meio de um jardim para ele sumir. Então não tem problema, porque ele não vai tomar tanto sol a ponto de esquentar
Tá. porque o sol batendo aqui E cozinhar a raiz. e cozinhar a raiz. Como são pequenininhos, não tem. Essa é uma das coisas que eu falei, não se preocupa se tiver aqui, deixa, não tem problema. Agora, se for fazer uma planta, um plantio para cultivo numa área externa, num quintal, numa varanda, qualquer lugar que vai pegar muito sol, já pense então num vaso de barro ou de concreto, Que é mais saudável para a planta. mais saudável para a planta. Tá. Aí a questão do material seria essa. E também a questão da praticidade. Por exemplo, né, uma mulher que mora sozinha e não quer fazer tanta força. Ah, mas você é muito forte. Mas se você não quiser fazer muita força, em vez de você plantar uma árvore pequena ou um arbusto no vaso de cimento, porque a gente tem que pensar que tem o vaso, já é pesado. Aí tem a camada de drenagem, que a gente vai falar dela daqui a pouco. A terra. A terra, as raízes da planta e a planta. Então o peso daquilo fica É grande. multiplicado por muitas vezes. Então, para você limpar, por exemplo, o local e arrastar aquilo, é ruim, É trabalhoso. pode estragar o chão, pode quebrar o vaso, porque se ele enrosca e tomba, aí você já começa um outro trabalho praticamente do zero. Então, essa questão da praticidade. A gente tem vasos de polietileno bem grandes, Levíssimos. levíssimos, e que suportam, como eu falei, o sol, a chuva. Então, Tá. na hora de escolher, são essas coisas para levar em consideração. Além da estética, né? Uma coisa que tem que combinar Sem dúvida. com o seu ambiente. Você vai montar um vaso pra gente? Eu vou adorar, se eu puder. Pode. Pode. Botar a mão na massa. Conversa com a Renatinha, a gente volta e monta um vaso. Tudo lindo, Randall, como sempre. Deixa aí, ó. Tudo lindo, como sempre. Randall vai fazer um vaso pra gente. Vai montar Bora lá, um vaso, montar né? Porque da melhor forma possível. Porque tem várias formas, né? Aquelas que a gente monta quase com perfeccionismo para durar muito tempo. E tem aquela forma que as pessoas fazem muito, que é quebrou um galinho, vai lá, enfia em qualquer outro vaso, põe numa lata. Tá tudo certo. Como eu falei, como a natureza e as plantas querem continuar vivas, elas vão brigar Pra viver. para viver. Esse jeito que a gente vai fazer seria o ideal. Tá. Vaso com furo. Esse aqui você viu que é uma cerâmica, dá para ver aqui por baixo. Tá, mas não dá pra ver o furo. Não? Tá furado ele ou não tá furado? É que a cor confundiu um pouquinho. Ah, tá furado, tá. Ele tá tá, bom. mas é que ficou um respingo de barrinho aqui, Perfeito, ó. mas tá furado. Tá Agora eu vi. furado. Então, se não tiver furo, a primeira coisa é providenciar. Por exemplo, esse daqui não tem furo. Faz um furo? Faz um furo. Com uma tesoura? Com uma tesoura, com uma fura com muito cuidado, ou com uma furadeira, ou com uma faquinha. Posso Tá. esquentar um pouco a ponta da faca e abrir. Um prego e o martelo? Depende do material do vaso. A gente usa furadeira. Não, nesse. O prego aqui não seria ideal, não. Seria melhor mesmo, então, a tesoura, uma faquinha quente. Você vai fazendo assim Que devagarzinho. é o que eu vou fazer amanhã, que eu tenho esse, eu vou fazer. Abrindo. Eu já ia com o prego, delicadíssima ela. Aí, sabe aquela manta de drenagem ou manta bidim? Por que é legal usar e também não tem problema se não tiver? Esse vaso bonitinho vai ficar numa prateleira, na minha casa ou na sua, ou de quem quiser. Quando eu cubro o furo com a manta, ela evita da água escorrer com terra em cima do meu móvel. Perfeito. Então, é só um cuidado a mais. A drenagem que a gente falou, eu vou usar argila expandida, essas bolinhas. Poderia usar pedrinha de construção, a bandejinha de isopor quebrada, qualquer coisa que impeça que a água fique... Gostou da informação da bandejinha, Bandejinha de de isopor quebrada? isopor quebrado. A gente lava para pôr na reciclagem e acha que não tem o que fazer. Você pode quebrar, que o isopor ele não solta nada de Não se decompõe. substância, não se decompõe. O que poucas pessoas sabem, o isopor ele é reciclável, mas ele só vira isopor novamente. Exato. Então, pode usar também, porque ele não vai prejudicar a planta. Tá. Faça uma camadinha. No caso do isopor, não põe a bandejinha inteira, tem que ter Você tem que espaço para picotar. respirar. É, Tá. Você picota. Eu gosto de chamar de caminha. Faço uma caminha com uma terra boa. Como eu sei que a terra é boa? Bem escura, diferente Úmida. da terra marrom que a gente vai ver na plantinha que eu trouxe, que você vai lembrar de quando eu te dei a sua, Sim, senhor. que é o aspargos melindro. Muita gente acha que é uma renda, né? Renda portuguesa, mas é um aspargos melindro ou plumoso. Para tirar do vasinho, o ideal é que a gente não tenha regado ele naquele dia, Sim, porque senão pode fazer aquela barreira e também expor muito as raízes da planta. A gente aperta para soltar. para soltar. Tombo ele já perto aqui do meu vasinho. Até que não tá tão Ai, vermelho a terra, como peraí. eu falei. Você Quero- viu meus amiguinhos que eu trouxe? Não, eu tô de olho em tudo, Randall. Pera, levanta um pouquinho de novo. Aí, vai. Pra gente ver, ó, todas as raízes aí. Aqui. Eu só vou tirar um pouquinho, porque elas estão enoveladas. Lembra que eu falei da espada? Lembro. Só vou abrir. Posso fazer isso aqui? ó? Pode. Eu vou ajudar elas a se desenvolverem com mais facilidade. Então eu tiro um pouquinho dessa terra que eu sei que não é tão boa. Acomodo a planta numa altura que eu sei que vai ficar legal.
Isso gera muita dúvida também, se eu coloco a planta mais acima ou mais abaixo do nível do vaso. É um pouquinho só Abaixo. abaixo. Ficou um vãozinho aqui, certo? Eu completo ele com terra. Vou pegar minha pazinha para ir mais rápido. E faço aquela primeira rega bem generosa. Eu tenho uma pergunta. Tem gente que Manda. fala que não é legal apertar assim, porque a planta, você está massacrando a planta, sabe? São dois detalhes. Massacrar o vaso inteiro realmente não é bom, porque vai dificultar a entrada da água. Mas firmar a base da planta é importante. Ela não tá. pode ficar com vento e com a Senão ela rega. fica bamba. As raízes ficam ali e não se firmam. Fiz isso aqui. Curtiu? Fiz isso aqui, firmei, reguei, bora ser feliz. Só Não, colocar no lugar mais adequado. Mas você vai completar. Vou completar com terra, exatamente. Essa é uma aula prática, rápida, possível aqui, mas você tem o Instagram do Randall e o YouTube, é Vilanina TV, Nina era a tia dele. Vilanina TV, o site é jardinagem.vilanina.com.br. Tem curso online? É esse que está na tela, é o jardinagem.vilanina.com.br /. Mas vai estar no Instagram, o YouTube é o mesmo Instagram, então facilita muito, que é o Vilanina TV. E essa novidade que eu tinha falado uma outra vez que eu estive aqui, que fez muito sucesso, também já está no Instagram. Então, é uma coquedama? É uma coquedama e o vasinho chama coquê. É um suporte para coquedama e ao mesmo tempo é um vasinho. Olha só o debochado. Esse aqui é o debochado. Eu achei que você ia gostar desse. Eu gostei de todos. Que bom. Esse daqui é um pacovar? É um pacovar. E qual o nome do suporte? É o debochado. Ah, esse é o todos são debochados. Esse aqui é o relaxado. E depois tem o viajando, mas uma hora eu te mando um kit para você Pra eu conhecer. conhecer todos eles. Pode Meu ficar tranquilo. querido, muito Eu te obrigada, agradeço, muito imagina. obrigada. É gostoso, né? Encerrar a semana com Precisou planta. de mim, sabe que é só me chamar que eu venho correndo, que eu adoro estar aqui. E nós em te receber. Obrigada, Obrigado meu a você. querido.